agora é que vocês até lá no céu orar com Jesus. E depois a Bíblia que palavra de Deus, o papai o Jojo, hora de igreja, hoje, sempre cura essas crianças que ora e depois quando dorme, as crianças oram quando é hora de dormir, as crianças oram quando as palavras de Deus oram elas. Depois, quando um dia Jesus acorda quando ora as crianças. E a hora, quando Jesus que orou as crianças quando ora, quando faz, ora muito. Amém. Amém. Vou passar a palavra para o nosso Felipe. Receba a sua palma. Glória a Jesus, amém? Também salve a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Mais uma vez estamos aqui, amém? Domingo, hoje, sexta em Brodowski, amém? Glória a Deus. E temos que estar preparados, amém? Porque se não tivermos preparados para a obra, certamente não podemos estar preparados para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu peço aos irmãos que me perdoam, amém? Era para mim ter convidado uma pessoa desde domingo, amém? Por causa da dificuldade que nós tivemos, a internação da minha esposa, amém? Acabei me preocupando com a vida espiritual de um lado e acabei me esquecendo da outra, amém? Os irmãos me perdoam, porque era para estar aqui um servo de Deus, tinha até já Deus tocado no meu coração para trazer ele, um irmão de Jardinópolis, amém? Mas na próxima oportunidade, terça-feira que vem, no último dia da campanha, o nosso irmão pastor Jonathan Cruz, amém? Vai estar encerrando a campanha. E na próxima terça-feira, em nome de Jesus, vamos estar convidando esse irmão da cidade de Jardinópolis, amém? Vai estar aqui trazendo a palavra e orando em favor de todos nós, amém? Antes de nós entrarmos em oração, amém? Vamos louvar o Senhor bem alegre, amém? Ó, com cego andei e perdido passei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram e agora me leva em sua luz. Via falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me quis, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram e agora me alegro em tua luz. Mas um dia senti meus pecados e sobre minha espada na lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram e agora me alegro em sua luz. Levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram e agora me alegro em tua luz. Glória a Deus, amém? Vamos ler a palavra de Deus, amém? Eu só sei cantar o hino 15, amém? Por isso que eu só canto ele, amém? E eu quero cantar 2 vezes. Glória a Jesus. Já vamos ler a palavra de Deus, amém? Não vou me demorar hoje, amém? Porque todos nós já conhecemos a palavra, amém? Mas essa palavra, amém? Deus nos revelou em vossos corações, amém? A 5ª carta à igreja de Sardes, amém? Apocalipse, capítulo 3, no seu versículo 1. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 3, amém? Capítulo 3, e no seu versículo de número 1. Glória a Jesus, amém? Podemos ler? Que diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto, e vigilante, e confirmas os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobreveis sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andaram de braços de branco, porquanto se dignos disto, que vencer será vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma lançarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, revela a tua palavra em meu coração. Senhor Jesus, confirma a bênção e a vitória em nossas vidas, na vida de nossa família. Pode se assentar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém? Acabamos de meditar, amada igreja, uma palavra conhecida, uma palavra muito pregada, muito falada nos dias de hoje, mas uma palavra, amada igreja, que muitos não têm dado ouvido, muitos não têm se refletido a respeito desta palavra, porque assim como nós lemos aqui, vamos meditar um pouquinho na quinta carta de Sardes. Mas não é diferente na primeira carta, não é diferente na segunda, não é diferente na terceira, na quarta, não é diferente na sexta e nem na sétima. Porque em cada igreja, qual anjo do Senhor escreveram para a igreja, trazendo sobre elas o quê? Principalmente as suas obras, as suas condutas, a maneira de falar, a maneira de vestir, a maneira de se comportar dentro da casa de Deus. Cada uma de uma maneira. Mas o anjo do Senhor também vem trazendo as suas qualidades. Aqueles a qual tinham obediência. E podemos meditar nessas cartas, amada igreja, nessas 7 cartas. Se assim como o Senhor Ele traz, trazendo para a igreja o que ela tem feito, o que ela tem praticado, o que ela tem ouvido, o que ela tem guardado diante do Senhor, na sua obediência, Deus tem exaltado a sua igreja. Mas Deus também Ele tem trazido repreensão, porque em todas essas 7 cartas havia ali desobediência. Havia ali segundos, alguns que queriam viver o seu próprio eu. Havia alguns que queriam trazer as suas próprias doutrinas. Outros vivendo a doutrina de Jezabel. Outros, amada igreja, aqui na carta de Filadélfia, na 6ª carta, se eu não me engano, outros vivendo como ali dentro de uma sinagoga de Satanás, dizendo que era servo, mas não era, dizendo que era cristão, mas não era, dizendo que era crente, mas não era. E aqui nessa carta, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual escreveu a igreja de Sardes, nessa 5ª carta, Ele vem dizendo: sei que vives, mas estás mortos. Pensam que têm vidas, mas estão mortos. Mas Ele diz também: eu tenho conhecido e tenho visto que no meio de vocês há muitos, a qual tem guardado a minha palavra, a qual tem dado ouvido aquilo que vos dito para fazeres e para obedeceres. Somos aqui em poucos. Às vezes nós não estamos vivendo, mas a palavra está vindo para mim, está vindo para você. Para quê? Para que mesmo que nós não estivéssemos vivendo, a palavra ela vem nos exaltando, para nós vigiar, para nós guardar. Por quê? Porque o que Ele disse aqui na sua palavra: porque eu virei sobre ti como um ladrão. Na hora que não estiveres percebendo, na hora que quando vocês pensarem que está tudo em paz, que está tudo bem, na hora que vós pensais que a luta cessou, que o vento parou de soprar, que aquela perseguição que estava sobre a tua vida já não está mais. Então é nessa hora, na hora que tivermos desapercebido, na hora que nós pensarmos que vai estar tudo bem, que vai estar tudo normal,
É nessa hora que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja com os seus anjos. Por isso que Ele nos diz para nós orarmos, para nós vigiarmos, para nós guardar a palavra. Porque Ele diz que aquele que guardar a palavra, aquele que vencer até o fim, é esse que vai ser salvo. Porque não adianta, amada igreja, nós queremos permanecermos na presença de Deus um tempo. E muitas vezes, quando vem a luta, quando vem a aflição, quando vem a perseguição, quando vem as afrontas, quando o vento começa a soprar sobre as nossas vidas, começamos então a olhar para a direita, começamos a olhar para a esquerda, começamos a olhar o que nós vivíamos lá atrás. E de repente então nós começamos a meditar. Ah, mas quando eu estava lá não acontecia isso. Quando estava lá eu não era perseguido. Quando eu estava lá eu não recebia afronta. Quando eu estava lá eu não passava prova. Quando eu estava lá eu estava empregado, eu tinha emprego. Mas quando nós estávamos lá, nós não tínhamos a coisa preciosa como nós temos aqui hoje, que é a salvação e a vida eterna, que é o nome escrito no livro da vida. Hoje, amada igreja, podeis ter perseguição, podeis ter afronta, podeis estar desempregado, passando necessidade. Mas temos que nos alegrarmos de uma coisa: pode passar perseguição, pode passar afronta, pode passar luta, o vento pode soprar da direita, o vento pode soprar da esquerda, o barco pode querer afundar. Mas temos certeza de uma coisa: que Jesus está no barco e Ele está no controle. E se Ele está no controle, o mar vai se acalmar, o vento vai parar de soprar, aquele que te perseguia não vai te perseguir mais, aquele que te afrontava não vai te afrontar mais. Porque, amada igreja, muitas vezes na minha e na sua vida acontece como aconteceu no tempo de Jó. A palavra de Deus, ela vem nos dizer para mim e para você o quê? Que Jó era um homem íntegro, reto, na presença de Deus. Que todas as vezes que os seus filhos, suas filhas reuniam para fazer um banquete, ele se preocupava com que seus filhos às vezes estivessem pecando. Ele ia, sacrificava ao Senhor, e pedindo perdão do pecado dos seus filhos. Mas de repente, por ele ser um homem reto e temente a Deus, ele também tinha muitas riquezas, ele também tinha muitos bens. E assim como os filhos de Deus iam se apresentar diante de Deus, Satanás também foi. Não é diferente na minha e na sua vida. Quando você dobra o seu joelho na sua casa para clamar em favor de algum algo, para clamar em favor da sua família, ou em favor de uma bênção, de uma porta aberta que você está buscando, sabe o que Satanás faz? Ele do seu lado, mesmo que você está orando, você não vê, mas ele está ali te observando. E ele, assim como ele fez com Jó, ele faz com a sua vida. Deixa eu manter as portas fechadas mais um pouquinho. Vamos ver se ele é fiel a ti. Vamos ver se ela é fiel a ti. Vamos deixar ela enferma mais um tempo. Vamos ver se ela realmente confia no Senhor, ou se ela não vai abrir a sua boca para murmurar. Às vezes Satanás olha para você, olha para Deus e diz da seguinte maneira:
Deixa eu escravizar ele mais um pouquinho. Deixa ele mais um tempo nas minhas mãos. Deixa ela pensar que a oração dela não está sendo ouvida. Vamos ver até quando ela vai suportar. Vamos ver se realmente ela é fiel a ti. Vamos ver se realmente ela é perseverante. E muitas vezes, sabe o que acontece na minha e na sua vida? Perdemos a fé, perdemos a esperança. E muitas vezes indagamos com Deus. Muitas vezes reclamamos, porque vimos as pessoas a qual nós amamos, na situação a qual ela se encontra. E muitas vezes no nosso eu, no seu eu, você diz da seguinte maneira: Senhor, eu não aceito essa situação. Senhor, eu não aceito que a pessoa se encontre desta forma. Porque o Senhor disse que ia libertar. Realmente o Senhor falou que vai libertar. Realmente o Senhor disse que vai libertar. O Senhor disse que vai se transformar essa vida. Ele disse que vai colocar no altar para pregar a tua palavra. Mas você se lembra que dia que o Senhor falou que Ele vai fazer isso? Você se lembra que data que Deus terminou que Ele vai fazer isso? Porventura Deus determinou um tempo. Porventura Deus determinou a data para que isso acontecesse. Não, Deus não terminou. Mas Ele disse que vai fazer. E se Ele disse que vai fazer, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas por que, amada igreja? Voltando mais um pouquinho dentro da palavra. Por que muitas vezes o Senhor nos traz essas cartas? Para pregarmos, para falarmos. Porque muitas vezes as dominações dos dias de hoje estão como lá no tempo da água. Pessoas estão trazendo para si comichões em seus ouvidos, trazendo umas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, dominações que estão se preocupando mais com ver as cadeiras todas cheias da igreja, pastores olhando para as cadeiras e meditando na sua mente quantos estão empregados, quanto esse está ganhando, quanto essa deve estar ganhando, o mês que vem o dízimo dela certamente vai ser quanto, o dízimo desse vai ser quanto, e muitas vezes ele aqui em cima do público, ele começa a imaginar e fazer conta quanto vai entrar na sua igreja, não se preocupando com a alma, não se preocupando com a salvação, não se preocupando com a sua própria salvação, trazendo para si comichões em seus ouvidos, passando por cima da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus disse que não deve fazer. Ele olha para você e fala: ó, irmã, não tem nada a ver não, ó, irmão, não tem nada a ver não. Pode não ter nada a ver para mim, pode não ter nada a ver para você, mas tem a ver para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele disse que Ele vai vir buscar um povo remido, lavado no seu sangue, a qual Ele também nos disse na tua palavra, que sem santificação, a qual sem essa ninguém verá Deus. Então, como pastor, como eu como pastor, posso dizer para a irmã que não tem nada a ver isso, ou não tem nada a ver aquilo, como eu posso dizer para o irmão que isso não tem nada a ver, que aquilo não tem nada a ver. Se no dia do juízo, tudo que eu falei aqui em cima, tudo que eu preguei aqui em cima, eu vou ter que responder. Porque se eu não disser a verdade, se eu não falar aquilo que o Senhor está mandando, sabe o que vai acontecer? Amanhã o
depois você pode se consertar, amanhã ou depois você pode se consertar, e eu posso perder a minha salvação, porque eu não falei o que Deus mandou. Certo dia, amada igreja, estava afastado eu dos caminhos do Senhor. Eu vou trazer aqui um exemplo. Tem pessoas, muitas vezes, algumas dominações, que eles dizem que eles pregam e vivem só o que está dentro da palavra. Que não está dentro da palavra, eles não precisam viver. E de repente, na época que eu voltei para os caminhos do Senhor, eu morava numa cidade pequena e lá eu tinha um bar quando eu estava afastado. E um outro senhor que tinha outro bar também era muito amigo meu, e muitas vezes nós se reuníamos no bar, nós saíamos para a cidade, e ali nós íamos jogar sinuca apostado com as outras pessoas. Porque quem conhece bar, quem já frequentou o bar, já sabe que dono de bar é bom para jogar sinuca, é difícil as pessoas ganhar delas. Então nós uníamos mais dois e nós íamos. E um certo dia eu estava no ponto de ônibus, já estava na igreja novamente. Esse homem vem vindo de bicicleta e para e diz: eu quero te fazer uma pergunta. Por que você fechou o bar? Por que você parou de jogar sinuca? É ignorância sua. Eu falei: então me diz, pode falar, porque é ignorância minha. Ele falou assim: porque eu tenho um irmão lá na cidade de Ribeirão Preto, e ele disse que eles jogam sinuca porque não está escrito na Bíblia. Eu falei: eu concordo com o senhor e concordo com ele. Não está escrito na Bíblia mesmo não. Ele falou: então por que vocês não jogam sinuca? Eu peguei e brilhei para ele, porque eu já conhecia ele. Eu falei assim: ó Joaquim, quando nós estamos jogando apostado, se eu vou até o banheiro, o que você faz? Ele falou assim: eu ajeito o meu jogo, as bolas estão descoladas, eu descolo. Aí eu perguntei para ele: o que é isso? Ele falou assim: é roupa. Eu perguntei para ele: cristão pode roubar? Ele falou: não, é por isso que cristão não pode jogar sinuca. Não é porque não está escrito na Bíblia. O Espírito Santo, amada igreja, que tem que nos convencer daquilo que é certo e daquilo que é errado. É Ele que nos convence daquilo que podemos e daquilo que não podemos. Glória a Deus. Aí ele virou para mim: então por que você parou de jogar futebol? Falei: muito simples. O que tem lá no campo de futebol? Ele pensou e falou: pessoas xingam o juiz, pessoas xingam uns aos outros. Aí eu perguntei para ele: cristão pode xingar? Ele falou assim: não. Cristão pode falar palavrão? Ele falou assim: não. É por isso que cristão não pode jogar futebol. Aí eu peguei e falei para ele: sabe lá no Salmo 1 o que está escrito? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta à roda dos encarnecedores, mas antes anda na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Glória a Deus. Aleluia. Então, para nós ser salvos, nós temos que cumprir e obedecer a palavra de Deus, meditar na palavra e andar nos caminhos do Senhor. Aí muitas pessoas olham para mim, para você, sabe o que elas dizem? Ah, fez isso, fez aquilo, agora virou santo. Nós não viramos santo porque todos nós somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas a diferença que nós temos dos ímpios é que todos os dias nós estamos humilhando na presença do Senhor. Glória a Deus. É que todos os dias nós estamos dobrando o nosso joelho e falando: Senhor, tem misericórdia da minha alma, porque sou um miserável pecador na tua presença. Senhor, me ajuda a endireitar as minhas veredas, para que eu não caminhe em passos largos, conduzindo para o fogo do inferno. Senhor, segura em minhas mãos. Senhor, me dá força, me dá ânimo, me dá graça e perseverança, para que eu possa vencer as lutas, as tribulações e as perseguições do dia a dia quando nós sofremos. Essa é a nossa diferença. Aí muitos vêm dizer para o irmão, para a irmã, dominações que querem te arrancar vocês aqui,
dominações que querem conduzir vocês ao caminho do inferno, dizendo que vocês podem usar pintura, dizendo que vocês podem usar adereços, dizendo que vocês podem usar bermudas, que isso não tem nada a ver. A palavra de Deus, ela não fala realmente a respeito de bermuda, de shorts, de calças legs, mas a palavra de Deus fala sobre sensualidade. E a mulher cristã que tem o Espírito Santo de Deus, a mulher cristã que obedece à palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, ela sabe o que pode e o que não pode. Ela sabe o que vai causar sensualidade e o que não vai. Porque, amada igreja, não ouvimos falar mais. Hoje, se nós pregarmos o ensinamento, agora nós aprendemos, sabe o que as pessoas falam? Que somos religiosos, que somos santarrão. Mas eu fui num tempo lá atrás que era religioso e santarrão. Mas a pessoa orava aqui e o paralítico andava ali. A pessoa chegava cancerosa na igreja e saía curada. Então por que isso não está acontecendo mais hoje? Porque hoje não se quer pregar o ensinamento. Hoje não se quer pregar os bons costumes. Porque bom costume, amada igreja, não faz mal para ninguém. Bom costume, ele nos edifica. Ele nos santifica na presença de Deus. E se os bons costumes nos santificam na presença de Deus, o que temos que fazer? Temos que adotar o bom costume, para que eu e você nos santificamos na presença do Senhor. Eu ainda vou falar algo mais ainda, porque eu sei que eu sou criticado mesmo, e vai vir crítica. Mas eu vou fazer uma pergunta e vou trazer um exemplo aqui. Se Deus quisesse que você nascesse com os lábios vermelhos, você teria nascido com os lábios vermelhos. Se Deus quisesse que você usasse brinco, você já teria nascido com as orelhas furadas. Aí as pessoas dizem, mas isso não tem nada a ver, mas não tem nada a ver mesmo. Agora eu prego e faço um desafio. Eu faço um desafio com as pessoas que se dizem cristãos, que se dizem estar vivos, mas estão mortos na presença de Deus. Com uma mulher santa, que vive em oração, que vive em temor ao Senhor nosso Deus. Pega uma dessas pessoas que dizem que não tem nada a ver e faz um desafio. E veremos a quem o Senhor vai responder. Glória a Deus. Veremos a quem o Senhor vai responder. Porque falar em mistério, amada igreja, até Satanás fala, porque ele nos imita, ele imita as coisas de Deus. Revelar, até Satanás revela, porque ele conhece a minha e a sua vida. Curar, até Satanás cura, porque ele mesmo coloca a enfermidade na vida da pessoa e ele mesmo tira. Mas a salvação, a vida eterna, o nome escrito no livro da vida, é só Jesus que pode realizar. Aleluia! Glória a Deus! Então, para que nós vamos viver? Para que eu, irmão, a irmã, vamos viver iludidos com as coisas desse mundo? Aí vamos pegar mais um exemplo aqui, amada igreja. Lá em 1 João, capítulo 2, e no seu versículo 15, ele vem nos dizer da seguinte maneira:
aquele que ama o mundo e que ama as coisas que estão no mundo, o amor de Deus não está nele. Então não adianta um homem e uma mulher sair da sua casa com a sua Bíblia debaixo do braço, levando a vida de qualquer maneira na presença de Deus. Não adianta o homem e a mulher chegar até o templo, profetizar, revelar, falar em mistério, sair sapateando. Aí muitas vezes, sabe o que acontece? Você olha para aquela mulher, mas pera lá, a mulher está sapateando, está fazendo aviãozinho, está falando em mistério, está de calça leg, está de batom, está de esmalte, está de brinco. Por que que eu não posso usar? Sabe por quê? Porque naquele último dia vos dirão em teu nome, Senhor, eu profetizei, Ramadagassuri, me clama, Naramadagassuri. Ei, Senhor, em teu nome eu coloquei a mão sobre os enfermos e eles foram curados. O Senhor não se lembra, Senhor? Em teu nome eu expulsei o demônio, coloquei ele de joelho e ele obedeceu. Então o Senhor vos dirá decididamente a seguinte palavra: apartai de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque eu nunca vos conheci. Duro será esta palavra para aqueles que querem viver em desobediência, levando uma vida dissoluta de qualquer maneira, trazendo para si o seu próprio eu, querendo agradar a sua própria carne. Porque o apóstolo Paulo, que ele nos disse: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que fazer a vontade de Cristo. Porque eu duvido se uma mulher de Deus orou e pediu permissão para o Espírito Santo para usar pintura. Eu duvido se o Espírito Santo não a incomodou e não a convenceu que está errado. Porque eu já vi vários testemunhos dessa forma. Então não adianta, amada igreja. E sabe por que você não pode usar? Porque naquele último dia, vinde benditos do meu Pai, herdar o reino que vos possuís desde a criação do mundo, a qual está preparado para vocês. Entram no gozo do Senhor e tomem posse de sua coroa. Glória a Deus. Porque desse ouvido a minha palavra, guardastes os meus mandamentos, abandonaram as coisas que há no mundo, não amaram as coisas que o mundo oferecer. Porque hoje em dia, amada igreja, é muito fácil. É fácil ser cristão hoje em dia, é fácil servir a Deus. Sabe por quê? Porque se tiver culto na quarta-feira, sabe o que acontece com a maioria dos cristãos? Eles terminam o jogo, eles terminam o culto mais cedo, porque 9h30 tem final de campeonato. Porque 9h30 vai ter o Campeonato Brasileiro, vai ter o Campeonato Paulista, vai ter Copa do Brasil, Copa do Mundo, então nem se fala. Outro dia uma pessoa olhou para mim e disse assim: mas o que tem é a nossa paixão? Eu falei: a nossa paixão está em Cristo, a qual deu a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você. A nossa paixão tem que estar em Jesus, a qual derramou o seu sangue inocente para me lavar, para te lavar dos nossos pecados. Porque aquela cruz, além de ser de Barrabás, porque aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz não era minha, aquela cruz era de Barrabás. Mas nós também merecíamos, porque somos os miseráveis pecadores, mas graças à misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a qual deu a sua vida por mim e por você, Glória a Deus. Aleluia. a qual derramou o seu sangue inocente, a qual foi cuspido, a qual foi injuriado, quantos tapas ele levou no rosto com seu olho tampado, e os soldados viravam para ele e diziam: profetiza aí quem te bateu, como és o Cristo. Mas para se cumprir a escritura, que o profeta Isaías disse que como ovelha muda ele foi levado ao cativeiro, e como ovelha muda ele foi morto. Agora então, por que não abandonarmos as coisas do mundo? Por que vivemos com os nossos corações naquilo que não agrada a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Por que vivemos com os nossos pensamentos naquilo que não agrada e entristece o Espírito Santo de Deus? Porque não é tempo mais, amada igreja, de ficarmos pensando se vamos ou se ficamos, se irmos ou se não irmos, porque a qualquer momento Jesus pode vir nas nuvens, e se eu e você não estivermos preparados, nós não subiremos. Se eu e você não estivermos em perfeitas condições dentro da palavra de Deus, aí muitos olham, mas nós pecamos, nós erramos. É por isso que eu já disse, temos que estarmos todos os dias nos humilhando na presença de Deus, para que Ele nos dê força, para que Ele tenha misericórdia da nossa alma, para que a nossa alma não venha perecer no dia do juízo. Mas para isso, amada igreja, aquilo que podemos obter, aquilo que podemos abandonar, nós temos que abandonar. Não importa que o outro, que a outra faz lá, importa o que nós fazemos aqui. A única preocupação nós com quem faz lá ou deixa de fazer lá é orar ao Senhor para que o Senhor vos desperte. Assim como um dia eu estava afastado dos caminhos do Senhor no mundo do pecado, alguém orou em meu favor para que me despertasse, porque eu estava perdendo a minha salvação, eu estava caminhando rumo ao inferno, e eu conheci a palavra de Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa, amada igreja, muito importante, porque eu já passei por isso. Nunca pregue para uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, porque senão ele vai acabar pregando para vocês. Porque quem está afastado dos caminhos do Senhor conhece assim como eu e você conhecemos. Nós temos que orar em favor deles, nós temos que interceder em favor deles, para que assim o Senhor tenha misericórdia e traga eles de volta. Porque muita gente pregou para mim, não resolvia nada, mas a partir do momento que começaram a orar e me entregaram nas mãos do Senhor, aí o Senhor começou a tratar comigo. É assim que temos que fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus fala mais e mais em cada coração aquilo que não podemos expressar. Amém? Pode bater palmas e glorificar o nome santo do Senhor. Me diz a voz do Espírito Santo de Deus que aqui tem uma pessoa. Muitas vezes você já tem passado por dificuldade, muitas vezes você tem sofrido afrontas, e o Senhor manda te dizer: o inimigo das nossas almas, assim como acusou Jó, ele tem te acusado para que o Senhor prove a tua fé. O Senhor disse: persevera, porque o teu galardão está guardado. Você quer? Não. Você não quer? Bate palma e glorifica o nome de Deus. Me diz a voz do Espírito Santo de Deus, irmão Sueli, que todas as vezes que você ora para o Senhor libertar o Bruno, Satanás
afronta Deus e diz: deixa ele mais um pouquinho nas minhas mãos, eu vou ver até quando ela persevera. O Senhor disse: persevera que a vitória será tua. Se você crê, recebe em nome de Deus. E diz a voz do Espírito Santo de Deus que aqui tem duas pessoas e muitas vezes você tem que entender aquilo que você tem passado. O Senhor só manda te dizer uma coisa: por enquanto a minha graça te basta. No tempo certo eu te entregarei a vitória. Você quer? Uma para o Pai, duas para o Filho. Você não quer? Não. Está na hora de trás. Amém. Glória a Deus. Me diz a voz do Espírito Santo de Deus que aqui entre nós se encontra uma pessoa que você tem um desejo no seu coração, e esse desejo é algo material. O Senhor disse que no tempo certo Ele vai te entregar, mas Ele disse: confia mais na minha palavra e nunca tenha dúvida. Você quer? Uma para o Pai, duas para o Filho, não, três para o Espírito Santo. Bate palma e glorifica o nome santo do Senhor. Tem alguém que você ouviu a palavra e deseja entregar a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amém. Eu costumo dizer que é o Senhor que tem que nos aceitar, não é nós aceitar Ele, amém? Porque nós que somos pecadores e Ele nos aceita de braço aberto. Tem alguém? Alguém que você encontra afastado dos caminhos do Senhor? Não tem ninguém. Sempre temos que perguntar: alguém de outro ministério que quer unir com a igreja pentecostal, Deus da providência? Não tem ninguém. Deus abençoe a todos, amém? A nossa igreja não costuma fazer esse apelo, não. Eu aprendi na Deus é Amor fazer esse apelo, amém? Porque uma vez a pessoa me diz assim: eu queria unir com a igreja, mas ninguém nunca fala nada. Eu falei: pessoal, já é Deus nos cobrando, amém? Vamos fazer oração da fé então, para nós voltar para o nosso lar, fazer a parte das ofertas primeiramente, amém? Que eu já estava esquecendo, amém? Sempre me esqueço da parte das ofertas, amém? Glória a Deus. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor abençoará. Amém, Jesus? Vamos fazer a oração da fé então, para nós voltar para o nosso lar e apresentar as nossas famílias e as famílias que estão distantes, amém? Para que Deus possa assim fazer a obra, amém? Grande Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus bendito, Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, de Tua presença maravilhosa, para clamar e suplicar, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia, meu Pai. Conceda, Senhor, a bênção, conceda a vitória, conceda o milagre, o grande livramento, meu Deus. Liberta, meu Pai, os nossos familiares do mundo do pecado. Liberta, Senhor Jesus amado, os familiares que escondem distante, dos irmãos, das irmãs, meu Deus. Concedendo a Tua bênção, a Tua vitória e o Teu milagre, meu Pai, assim nós te pedimos. E te agradecemos, Senhor, certo da Tua resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. A igreja diga: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia. Nossa, minha perna dormiu.